Boa tarde, hoje é dia 6 de outubro de 2021, eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui de maneira ao vivo e online, com meus alunos aqui na escola presencial, que são eles, os alunos Alifer, Gustavo, Gabriel, Caio, João Pablo e Everton. E de maneira ao vivo, transmitido pelo aplicativo Centro de Mídias, estão assistindo os alunos José Antônio, Maria Eduarda, o Alifer está lá também no aplicativo, né? Então, temos 2 alunos online e 6 alunos de maneira presencial. Essa aula também vai ser gravada e postada no YouTube, para que a gente tenha o nosso acervo lá, para que eles possam, os alunos que não estão assistindo essa aula, tanto presencial quanto online, possam depois colocar suas atividades em dia e não serem prejudicados ao final do ano, né? Tanto de serem promovidos ou não, ou por faltas, ou por conhecimento também. Então, ficará no YouTube, e se você está assistindo essa aula, quer saber das aulas anteriores ou posterior a essa, na descrição do vídeo tem um link onde está organizada todas as aulas do material Aprender Sempre, volume 3, no YouTube. Então, aí embaixo aqui você encontra o link da playlist do Aprender Sempre, volume 3 de matemática. Hoje nós vamos fazer a aula Sequência de Atividades 3, parte 4. Se você não é meu aluno da Escola Padre Antônio Dragoni, mas gosta das nossas aulas, já deixa o like, comenta no vídeo aí da onde você é, qual é o seu nome, para a gente poder mandar uma saudação aqui para vocês nas próximas aulas. Hoje o nosso abraço vai para Yasmin Cristina. Ela é da Escola Sônia Maria Machio, da cidade de Sumaré, São Paulo, que fica a 244 quilômetros de Guapiara. Ela comentou no vídeo que está gostando das nossas aulas aí. O material que os nossos alunos estão estudando, que eles receberam da Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Vamos dar início à aula de hoje então. Página 92. Qual é a habilidade que é da sequência atividades 3? Habilidade EF09MA06, que é compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numéricas, algébrica e gráfica, e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis. Objeto de conhecimentos: funções, representações numérica, algébrica e gráfica. Então a gente vai conhecer as 3 formas de representações: a numérica, a algébrica e a gráfica. Página 92, sequência de atividades 3, parte 4. Ela é formada pelas aulas 7 e 8, que tem como tema representação gráfica de funções polinomiais de primeiro e segundo grau. Objetivos das aulas: representar graficamente funções polinomiais de primeiro grau. Representar graficamente funções polinomiais de segundo grau. Relacionar as representações numérica, algébrica e gráfica de uma função de primeiro grau e segundo grau. Eu lembro que eu pedi para vocês tentarem fazer. Eu não sei se deu tempo de vocês tentarem fazer, né? Porque eu pedi ontem e hoje já. Às vezes vocês trabalharam hoje de manhã, não deu tempo de fazer, né? Então vamos lá. Página 92. Tem um recadinho antes aqui, ó. Na primeira parte das atividades, você deverá relembrar o que foi visto nas aulas anteriores das funções do primeiro e segundo grau. Afinal, estão reunidas 3 questões. Ao final,
estão reunidas 3 questões que foram retiradas da AAP e SARESP. Concentre-se para resolvê-las, pois será necessário relembrar tudo que você viu até aqui sobre funções. Então, é importante vocês lembrarem das aulas anteriores. Quem não assistiu a aula online, talvez tenha um pouco mais de dificuldade, né? Porque assistiram a aula de ontem e aí tem a aula retrasada. Oi, Evelyn, tudo bem? Depois eu marco sua presença, tá bom, Evelyn? Que bom que conseguiu chegar para a aula de hoje. Virando a página da apostila, página 93. Número 1. Considere a função f de x igual a menos 2 vezes o x mais 1. Complete a tabela a seguir com as imagens para os valores de x dados em seguida dados para os x dados e em seguida localize os pontos de x e y no plano cartesiano para obter o gráfico que representa essa função. Note que, como visto anteriormente, o gráfico dessa função é uma reta, uma vez que ela é uma função polinomial de primeiro grau. Como que eu sei que ela é uma equação de primeiro grau? Vocês observam aqui, ó. Vou dar uma dica para vocês. Como que vocês conseguem observar? Aqui está a função, ó. Certo? Como que eu percebo que ela é de primeiro grau? Qual é o maior expoente que tem aqui? Ah, não tem ninguém elevado ao x. Quer dizer que é 1. Se está elevado a 1, quer dizer que é de primeiro grau. Tá? Essa é a dica. Quando você vai fazer um concurso lá e pergunta: essa equação é de qual grau? Você vai olhar lá. Cadê o x? Está aqui. Tem um monte de x? Não, só tem ele. Qual é o maior? Qual é o expoente? Ele é elevado a quem? Não tem ninguém? Quer dizer que está quem lá? O 1. Então ele é de primeiro grau. Como eu vou fazer isso aqui? Tem mais aí, né, na apostila de vocês. Deixa eu fazer aparecer aqui. Apareceu a tabela. Eu vou fazer o primeiro. E aí eu vou apertar pause e vocês vão ter um tempinho para tentar fazer os outros, tá? Então veja bem aqui, ó. A equação está aqui em cima, o gráfico está aqui, o gráfico não, o plano cartesiano está aqui. Então eu vou trocar o x por quem aqui? Menos 1 sobre 2. Então aqui, ó, função de menos 1 sobre 2, fechou. Troquei o x aqui, entenderam? É igual a menos 2 vezes menos 1 sobre 2. Por que eu fiz isso? Troquei o x por quem? Por menos 1 sobre 2. Mais 1. Agora eu vou resolver. Como eu faço para multiplicar uma fração? Vocês lembram? É menos 2 inteiros. Quem vem embaixo do menos 2 para ele virar uma fração? O 1. Muito bem, Alf. Porque qualquer coisa dividido por 1 é ele mesmo. Então você vai fazer aqui agora. Aqui tem que ter jogo de sinal, ó. Mais vezes mais dá mais. Mais vezes menos dá menos. Menos vezes mais dá menos. Menos vezes menos dá mais. Então vou multiplicar. Menos vezes menos. O que vai dar? Mais. 2 vezes o número 1. Na tabuada do 2. 2 vezes 1 dá? 2 vezes 1? 2. Dividido. 1 vezes 2? 2. Mais 1. Pronto, vamos resolver agora. Eu consigo dividir 2 por 2? Eu tenho 2 balas. Vou dividir por 2 pessoas? Dá, né? Quantos que dá? 1. 1 mais 1 dá quantos? 2. Achei a resposta. Essa aqui é a resposta. Quando o meu x for menos meio, qual vai ser o valor do meu y? Que a função é a mesma coisa que y. Quando o meu x for menos meio, qual o valor do meu y? Tá aqui, 2. Então vem aqui agora, ó. Olha bem aqui como que eu faço. Meu x é menos meio. Tá aqui meu x. Meu y vai ser 2. Eu venho e faço pontilhadinha aqui, ó. Bem de levinho. Tá? Não precisa fazer forte que eu fiz. Achei. Esse aqui é o meu ponto. Vamos chamar ele de ponto A. Esse é o meu ponto A. Vou apertar pause aqui na gravação.
Por favor, quem está online e quem está aqui na sala, tente fazer os outros 3. Vou dar 6 minutos, 2 minutos para cada um de cada linha tentar fazer. Você que está acompanhando pelo YouTube, faça o mesmo, aperta a pausa e tente fazer. Já voltamos para fazer a correção. Vamos fazer a correção. Primeiro eu vou apagar tudo aqui, vamos subir a resposta do primeiro. Olha lá, realmente dá 2. Não deu 5 minutos não. Subiu 2. Vamos fazer o zero agora. Então, função de x, o x valendo 0. É igual. Menos 2 vezes 0 mais 1. Vamos resolver aqui. Quantos que dá menos 2 vezes 0? 0. Isso, qualquer coisa que multiplica por 0 morre, né? Buraco negro da multiplicação. 0 com mais 1 dá quantos? Dá 1. Eu não tenho nada, com mais 1 dá 1. Então chegamos na resposta. Olha aqui, se eu for representar no gráfico. Depois a gente representa no gráfico todos os pontos. A resposta é 1. Olha lá subindo a resposta. Dá 1. Agora o meio. Então, função de x valendo meio. 1 sobre 2. É igual. Menos 2 vezes meio mais 1. Por que é menos 2? Por causa da fórmula. Ó, da fórmula não. Da função. É menos 2 a função. Menos vezes mais. Menos. Muito bem. 2 vezes 1 dá 2. Embaixo desse 2 tem o número 1. 1 vezes 2 dá 2. 2 positivo, né? Mais 1. Presta atenção agora. Vai em cima, né? Menos dividido por mais. O que dá? Menos dividido por mais dá menos. Menos dividido por mais dá menos. 2 dividido por 2? 2. Não. 1. 2 dividido por 2 dá 1. Menos 1 com mais 1. O que vai dar? 2. Será? Vamos pensar aqui. Vamos fazer o jogo de sinal. Menos com menos... Não, desculpe. Menos com mais eu faço uma conta de... Dá 0. Menos. Isso, dá 0. 1 que tira 1 dá 0. E 0 não tem sinal. 0 é 0. Então a resposta é 0. Faz sentido, ó. Imagine, você devia R$1 na padaria. Foi lá e pagou R$1. Agora você não deve nada e também não tem nada. Né? É. Subir na resposta. Olha lá. Dá 0. A resposta está aqui, ó. Não coube ali, veio aqui embaixo. Agora no lugar do x é 1. Função de 1. X é 1. Menos 2 vezes 1 com mais 1. Menos vezes mais dá menos. 2 vezes 1 dá 2. Menos 2 com mais 1. Menos com mais eu faço uma conta de menos. Maior em cima, menor embaixo. 2 menos 1 dá 1. Vai prevalecer o sinal do número maior. O número maior é o 2. Qual é o sinal dele? Menos. Então a resposta é menos 1. Muito bem, Aleph. Menos 1. Então a resposta é menos 1. Agora vamos representar no gráfico. Que nem diria minha professora, vamos pôr no gráfico. Né? Não é o que vocês pensaram, não. Pôr as informações no gráfico. Vamos falar devagar. Ó. Ao ponto A, o x é menos meio e o y é 2, certo? Só vou marcar aqui as informações para ficar mais fácil. O ponto B, o x vale 0 e o y vale 1. Só para organizar as informações. O ponto C, o x vale meio e o y vale 0. O D,
o x vale 1 e o y vale isso, muito bem, menos 1. Vamos colocar essas informações no gráfico. Vou falar assim melhor, né? Se sempre vai sair da origem. No A, quantos que eu vou no x? No menos 1. Tá aqui o menos 1. E no y, 2. Para eles se encontrarem, eles vão se encontrar aqui, ó. Aqui é o ponto A. Ponto B, o x é 0. Ele não vai nem para o lado direito e nem para o lado esquerdo. E o y é 1. Tá aqui, ó. Esse é o ponto B. E o ponto C? O ponto C, o x vai até o meio. Tá aqui, meio. E o y vai no 0, nem para cima nem para baixo. Então o ponto C é justamente aqui. E o ponto D, ele vai até o 1 e o y menos 1, até lá embaixo. Aqui. Aqui é o ponto D. Agora, para eu construir o gráfico, que é uma reta, é só ligar os pontos. Meu Deus. Consegui. Certo? Mas alguém pode falar, nossa, que letra feia, que reta mais cheia de curva, né? Então, como eu não conseguia fazer com régua aqui, que é difícil, eu vou apagar e vou fazer a animação bem bonitinha aqui, ó. Quer ver? Olha lá. Subiu o ponto A, o ponto B, o ponto C, antes que o José fale mal de mim lá no chat. O ponto D, agora ó a reta. Ó. Azul ainda. Azule. O José kkkk lá. Então, aqui está o gráfico, tá? Já foi posto o gráfico. Já foi posto o gráfico. Pronto? Podemos ir para o próximo? Ó, que chique! Então vamos lá. Próximo exercício. Qualquer coisa eu retorno aqui depois, tá? Fica na mesma página aqui. Em qual ponto o gráfico cruza o eixo X? Em qual ponto o gráfico cruza o eixo X? Quem é o eixo X mesmo? O eixo X está aqui, ó. Vou deixar ele em vermelho. Qual é o ponto que o gráfico cruzou o eixo X? O A, o B, o C ou o D? O C. Foi bem aqui, certo? Mas eu não posso responder ponto C. Em qual ponto ele cruzou o eixo X? O que representa a coordenada X nesse ponto? Olha lá. O gráfico da função cruza o eixo X no ponto. O ponto é sempre feito por duas coordenadas, o X e o Y. Então eu tenho que representar aqui, ó. O X, lembra que eu tinha posto lá já hoje? O X é meio e o Y é 0. Esse é o ponto. Daí você pode dar nome para ele. Se você quiser, você pode pôr nome C. Você pode pôr ponto Ricardo. Você pode pôr ponto Gustavo, Gabriel, João, Pedro. Qualquer nome. Não, João, Pedro. Eu sei que é João Pablo aqui. Pedro, José, né? Everton. Caio, Madu. Pode ser qualquer nome que vocês quiserem. Geralmente é uma letra só. Ninguém coloca um nome, né? Já pensou? Ponto Ricardo Pássaro Henke. Nossa senhora, para caber tudo aí, né? Então geralmente é posto uma letra. Tá bom? E o que ele significado? Nossa senhora. O que ele significa? Em vez de significado. O que ele significa? Ele significa a coordenada do X, que é o meio, que é considerada a raiz da função. Então, quando você tem uma reta, aonde ele cruzar o eixo X, ali é a solução, é a raiz da função. Então, às vezes você vai olhar lá, aqui está uma situação, problema que resolve uma equação sobre um funcionamento de uma empresa onde eles querem reduzir custo até que não tenham prejuízo. Aí você vai olhar lá, aonde cruzou o eixo X é a resposta. Lá está a resposta. Se isso aqui fosse a resposta, qual seria a resposta?
meio. A meio do quê? Depende do que era o exercício. Nesse caso aqui o exercício fala que é o quê? Não fala nada, né? Considere, não tem situação problema. Se fosse uma situação problema, a resposta seria meio. Era a solução do problema. Próxima pergunta. Qual é o valor do coeficiente B desta função? O que é coeficiente? Talvez vocês não lembrem, foi na aula passada ou foi na aula de sexta-feira. Mas eu vou explicar de novo aqui. O que é coeficiente? Uma função tem dois coeficientes, a função de primeiro grau. Função de x é igual, ó, presta bem atenção aqui, ó. Tem o coeficiente a que multiplica o x. E tem o coeficiente b que não multiplica o x. O coeficiente a gente chama também de coeficiente angular. É ele que define a subida ou descida da reta. E o coeficiente b a gente chama de coeficiente linear. Na verdade, ele define aonde vai cortar a reta no y. Então aqui, ó, qual é o valor do coeficiente b dessa função? Eu olhando aqui, ó, eu percebo que o coeficiente b da função é quem? Quem não está fazendo nada com o x, quem é ele? Zero. Olhe bem aqui. O 1 positivo ou negativo? Positivo. Então, quem é o coeficiente b? É o mais 1. Pode responder aí. É o mais 1. Se vocês puderem copiar dessa forma na apostila, fica melhor ainda. Ó. Vocês fazem assim. Função de x é igual a 2x mais 1. Dá destaque no mais 1. Por quê? Ele não tem nada a ver com x. Quem não tem nada a ver com x, da equação do primeiro grau, é o coeficiente b, que é considerado também coeficiente linear. Ai, meu Deus, faltou ar. Próximo exercício. C. Em qual ponto do gráfico cruza o eixo Y? Olhando aqui no eixo Y. Como tem letra aqui, falem para mim. Qual é a letra? A turma do chat pode falar também. Olhem bem aqui, eu vou deixar vermelho o eixo Y. Fale para mim onde cruzou a linha azul. No B. No ponto B. Aqui, ó. No ponto B. Mas esse ponto B, qual é o valor dele que ele preencheu? Ele tem que ter uma coordenada. Quem é o x, quem é o y dele? Quem é o x e quem é o y dele? O X é o zero? O x é o zero, muito bem. Ele não foi nem para a esquerda nem para a direita. Então o x é o zero. E o y dele? Mais um. 1 positivo, mais 1. Perfeito. Aí. E o que ele representa no y, na coordenada y? Y é igual a? Zero. Não. Mais um. 1 positivo. Muito bem. É isso mesmo. Perfeito. O valor do x é 0 e o y é 1. Olha lá, vou subir com a letra bonitinha ali. Ó. Não, pode, é que eu quis caprichar. O gráfico da função cruza o eixo y no ponto 0, 1. Ou seja, x0, y1. A coordenada y é igual a 1. O coeficiente b, eu gosto de deixar bem em destaque, que lá no primeiro colegial vocês vão aprender muito isso. O coeficiente b também é conhecido como coeficiente linear, tá bom? Coeficiente linear. Contemplando com o Guilherme lá. Próximo. Pronto? Calma aí. Tudo bem. Preciso criar o. O gráfico, vocês já fizeram? Tranquilo, então. Isso aí, Maria Eduarda. Agora que eu vi aqui a resposta. Desculpe não estar conseguindo olhar o chat direto.
Apertar pause na gravação, só que não fica muito longo o vídeo. Continuando então. Próximo exercício, vira a página 94. Exercício 2. Agora considere a representação gráfica da função x menos 8. Função de x, onde x menos 8. E responde ao que se pede. Está aqui o gráfico. O gráfico é do gráfico da função x menos 8. O que é a primeira coisa que pede? Opa, veio a resposta, parece junto? Deixa eu apertar pause aqui e ver lá o que está acontecendo. Posso no banheiro? Não é a resposta junto não. Olha lá, a pergunta vem assim. Qual a maior diferença entre a reta que representa a função? Qual a maior diferença entre a reta que representa essa função do exercício 2 e a da reta da atividade 1? Olhem bem, qual é a diferença esse gráfico pequeno que eu trouxe aqui é da página anterior, que nós acabamos de fazer. Qual é a diferença entre esse gráfico verde e o azul? Você está bem perto. Uma está para um lado, um está para o outro. Não é bem isso, mas você já percebeu o que é. Fala melhor aí, você já percebeu. Tem a ver, mas é mais simples ainda, não é tão complicado. Ó, uma tá... Isso! Eu confundo, é o Gustavo que respondeu, né? Gustavo, é isso mesmo. Uma está subindo, a outra está descendo. Se eu olhar da esquerda para a direita, a verde está subindo. Se eu olhar da esquerda para a direita, a da atividade 1 está descendo. Perfeito, é isso mesmo. Então uma é crescente e a outra é decrescente, tá? É essa a maior diferença entre as duas. Uma é crescente e a outra é decrescente. E aí eu gostaria que vocês percebessem o seguinte. Essa aqui, a número 1, a função era assim. Função de x é igual menos 2x mais 1. Não era assim? E esta daqui é assim. Não, fiz errado. A 1 que era assim, né? Desculpe. A número 1 era função de x igual a menos 2x mais 1. E a outra aqui é função de x igual a x menos 8. Então presta bem atenção aqui, ó. Quem é o A? Quem é o A? Lembrando que uma equação é assim: função de x é igual a vezes o x mais o b, certo? Aí eu pergunto, quem é o A dessa função? Ou seja, quem está multiplicando o x? Você está vendo algum número multiplicar o x aqui? Não. Nenhum, né? Quando eu não vejo ninguém, quer dizer que tem quem aqui? Zero. Não, o zero mata, é o número 1. Então aqui eu sei que tem o número 1. Positivo ou negativo? Positivo, porque senão ele tinha o sinal de menos na frente. Então, quando o meu A é positivo, a minha reta está subindo. E aqui, quem é o meu A aqui? Olhe melhor, menos 2. Quando o meu A é negativo, minha reta está descendo. Certo? Guarde isso na cabeça. Quando o coeficiente angular, que multiplica o x, é positivo, está subindo. Quando ele é negativo, ele está descendo. Muito bem, Maria Eduarda. Desculpe, 3 minutos depois eu vi, você acertou a resposta. É isso mesmo. Uma reta está descendo e a outra está subindo. Parabéns. É que nem os streamers, né? Você não consegue ver a gente comentar também, né? Hã? Os streamers também não conseguem ver a gente Depois, é verdade. não consegue jogar ali o chat. Então, essa é a maior diferença. E isso acontece por esse motivo. Quer ver que essa é a próxima pergunta? Essa equação da atividade 2 é uma reta crescente. E da atividade 1 é uma reta decrescente. Tá bom? Próxima atividade 2. Quais os valores da função, quais os valores do coeficiente A, tá? Vamos fazer o seguinte,
Eu não sei se na apostila de vocês o A está em destaque. Dá um destaque aí para o A. Coeficiente A para esta função e a destacar é deixar em negrito, alguma coisa assim. Não, esse é outro A que não precisa, desculpe. E a função dada na atividade 1. São positivos ou negativos? Como a gente já comentou, né? Os coeficientes angulares a função de x igual a vezes x mais b. Na atividade 1 é função de x igual a menos 2 vezes x mais 1. O coeficiente A lá é menos 2, ou seja, ele é negativo. E na atividade 2, a função de x é igual a a 1x. Ah, professor, mas lá não aparece o 1. Mas eu coloquei para a gente saber que é 1. Então o coeficiente de A é 1. E o caso que ele é positivo. Certo? Próximo. Letra C. O que você pode relacionar... Como você pode relacionar o valor de A positivo ou negativo com a inclinação da reta, crescente ou decrescente? Pelo que eu expliquei, como que funciona? Se A for positivo, ele é o quê? Crescente. Se A for negativo, decrescente. Muito bom. É isso mesmo. Certo? Vou apertar pausa aqui para fazer o registro. Próximo exercício. Só um minutinho. Professor, vai tomar água aqui, não? Professor, qual assim tá essa série aqui? D. Diferente. Complete os retângulos. Aí na apostila de vocês está retângulos. Aqui no meu PowerPoint já não está. Então lá, complete os retângulos com o que foi observado nas atividades 1 e 2. O gráfico de uma função polinomial de primeiro grau função de x igual a A vezes x mais b com A diferente de zero. Esse sinal aí quer dizer diferente, tá? Não igual, né? Igual com traço no meio quer dizer diferente. É uma... Como que é o gráfico? É o que? É uma reta ou uma parábola? Reta. É uma reta. Parábola é equação do segundo grau, né? Reta. Que pode ser crescente ou decrescente. Ela é crescente quando o A for positivo. Mas vamos ver ali o que combina mais. Quando for Mais. que zero, é mais que zero ou maior que zero? Maior que zero. Maior fica melhor, né? Então, quando A for maior que zero, ou seja, ser positivo. Se é maior que zero, ele é positivo. E será decrescente quando A for menor do que zero. Muito bem. Certo? Muito bem, Madu. Agora eu vi o positivo. O gráfico desse tipo de função cruza o eixo x no ponto cujas coordenadas correspondem a... Quase. Mas ele tem outro nome. Eu acho que eu não comentei na aula de hoje. Ele se chama raiz da função. O que é a raiz da função? É o resultado, tá? Eu não comentei hoje, eu acho. Raiz Não, você falou assim no final, tá? da função, ou raiz da equação, né? Aqui, ó. Zero da função. Isto é, no ponto da forma x e o y sendo sempre zero, e cruza o eixo y no ponto
cujas coordenadas são 0 e o y sempre vai ser o meu valor do b. Qualquer equação que seja, ele vai ser o b. Por exemplo, aqui, ó, qual vai ser aonde que ele vai cruzar o meu y aqui? Menos, olha aqui, menos 8. Se eu continuasse essa reta aqui embaixo, eu garanto para vocês, ela ia cruzar lá embaixo no menos 8. Eu garanto para vocês, juro por tudo que é mais sagrado nesse mundo. Não presta jurar, né? Mas eu vou provar então, para não ter que jurar. Quer ver? Não é nem no PowerPoint, vai ser no GeoGebra. Já ouviram falar? GeoGebra. GeoGebra é um aplicativo que se joga uma função e desenha um gráfico. Pronto. Vou ensinar vocês. Pra ver se não vai como roubado. Olha lá o pornográfico. Vou ensinar vocês a resolver equações matemáticas no GeoGebra. Pra me usar toda hora aí. Manda o link pra mim, senhor. Quando tiver muito dessa. Que lentidão da internet hoje da escola. O que é agora? Você tem que ir lá agora? Vou apertar pause na gravação aqui, daqui a pouco eu volto. Voltou aqui, ó. Y igual, qual que é a função mesmo aí? Y igual a x menos 8. X menos 8. Olha aqui a equação. Agora vamos ver onde que ele cortou? Onde que ele cortou? Ó, vou até dar o zoom para vocês verem bem de pertinho, ó, no menos 8. E aonde que ele cortou no X lá para a gente ter certeza se é o mesmo gráfico? Ele cortou no 8 positivo. Vamos ver se é o mesmo? Ah, não vem assim para baixo aquilo? É infinito. Eu vou morrer aqui indo lá para baixo. Olha lá, cruzou no 8, viu? Ficou provado então, não precisei jurar. Então, olha lá, subindo a resposta. Olha lá. Reta, maior, menor, raiz da equação ou raiz da função e o b. Tudo bem? Próximo exercício, ainda na página 94. Exercício número 3. Esse exercício aqui eu vou ser sincero com vocês. Quem elaborou lá para fazer na apostila, eu achei que peidaram na farofa aí, viu? Fizeram um negócio bem atrapalhado aí. Mas vamos lá, tá aí na apostila, eu vou resolver. Um pacote de internet móvel de 150 megabytes, 150 megabytes MB, é vendido por R$5. Então presta atenção, eles vendem por R$5 um pacote de 150 megabytes. São cobrados R$2 a mais a cada vez que são utilizados mais 50 megabytes. Então isso aí existe, normal, tá? Se paga lá R$5 por 150 megabytes. Acabou esses 150 megabytes? Se paga R$2 a mais para cada 50 megabytes. O valor a ser pago pode ser representado por uma função. Encontre a lei de formação e represente-a no plano cartesiano abaixo, utilizando o que foi concluído nas atividades 1 e 2. Considere o domínio como o conjunto de números reais. Esquece o plano aí, o que eles deram a peidada na farofa aí, que nem diz o... Já ouviram aquele rapazinho lá que faz no YouTube lá, como é o nome dele? Aquele que é reclamação do dia lá. Então, é ele Cavinho? Não sei o que é, você Eu não lembro o nome dele também. É plantão de notícias lá do Brasileirão, ele fala muito disso aí. Olha, e depois eu vou mostrar o gráfico como que seria o ideal, tá? Mas aqui, a função dá para fazer. Esse gráfico aí ficou totalmente sem noção que os caras colocaram aí. Ó, mas a função é assim. Função de x. X é o quê? A quantidade de megabytes que teria que ser, né? Então, o que acontece? Ele vai usar... aqui é o dinheiro. É isso? R$5 mais R$2 a cada vez que o plano for renovado. Cada vez que o plano for renovado, vai pagar R$2. Mas eu poderia melhorar, ficar assim.
R$2 a cada vez que o plano for melhorado, mais R$5, certo? Por que eu falo que eles deram uma estragada aí? Né? Olha aqui. Coeficiente angular é o 2. Coeficiente angular é o 2. Multiplica o x. Coeficiente linear é o 5. Tá? A função ficou do jeito que eu apresentei ali, ó. E aí ele queria saber quem era a raiz da solução. Mas uma raiz da solução não existe aqui. Pense bem. Como que eu vou falar que a raiz da solução seria menos 5 sobre 2? Ou seja, menos 2 vezes 5 vezes que eu usar essa promoção. Então não faz sentido na vida real, entendeu? Então eles poderiam pensar um exercício que existisse uma solução real na vida para poder fazer sentido. Então, como que eu cheguei nessa conclusão aqui, ó? Para você chegar no valor de x, você vai isolar o x, vai deixar o x sozinho, você tem que deixar ele igual a zero, tá? Então, olha, 2x mais 5 é igual a zero. Vou deixar o x sozinho. 2x é igual, o 5 está positivo, vai para lá? Negativo. E aí ficou 2x igual a menos 5. Quero deixar o x sozinho. Menos 5, esse 2 está multiplicando, passa, dividindo. Pronto. Achei o valor do x quando o meu y é 0. Então qual é o ponto dele? Menos 5 sobre 2 no x e o y é 0. É onde ele vai cruzar o eixo x. Agora eu vou mostrar o gráfico para vocês que vocês têm aí. Olha o gráfico ali. Representando no gráfico. Olha o ponto A lá. Ali é a raiz da equação. Lá é onde corta o B. Olha onde ele corta o B lá. Certo? Agora pensa comigo. Pensa comigo olhando esse gráfico. Você compra um plano. Pagou R$5. Tá aqui, ó. Você comprou o plano no instante zero. Você pagou esse plano. R$5. Você vai usar a internet a partir desse momento, não é? Por que você vai olhar para o passado? Como que você vai falar? Há 2h30 atrás, que era o momento exato que eu tinha nada de internet. Lógico que não. Antes de você pôr, você não tinha nada mesmo. Quando você colocou R$5 que você tinha. Então, isso daqui não tinha sentido mesmo. Mas, voltando só para o lado da matemática, viajar, peidaram na farofa mesmo, sabe? Mas ainda dá para a gente estudar matemática nisso aqui, apesar do erro de quem pensou em fazer esse enunciado aqui. Mas, então, aqui na vida real, você vai desconsiderar tudo esse lado aqui, ó. Tudo isso aqui você vai desconsiderar, porque você só vai ter internet na vida real depois que você colocar R$5. E aí, depois que venceu os seus 150 megabytes, você vai pagar mais R$2 para ter mais 50 mega, e assim vai indo, tá? Mas aqui respondemos do jeito que eles queriam. Dá para responder, mas eu não concordo. Vamos para o próximo? Agora são perguntas que são retiradas do Saresp e da AP, né? Olha lá. Considere a função, agora é equação do segundo grau, hein? Considere a função f de x igual menos x ao quadrado mais 10x mais 11. Complete a tabela abaixo com os valores de f de x e represente-a graficamente no plano cartesiano. Note que será obtido uma parábola. Uma parábola. O que é parábola mesmo? Aquela curva, né? Uma parábola. Uma vez que a função é de segundo grau. Olha a tabela aí. Bom, deixa eu ver se estou gravando, né? Nem vi se eu pus para gravar. Tá gravando. Então, aqui como o tempo está acabando, eu já vou resolvendo, tá? Junto com vocês aqui. Então, presta bastante atenção aqui. Vou fazer aqui do lado, porque ali eu acho que vai ser pequeno o espaço. Vou trocar o x agora por quem aqui, ó? Vou trocar o x por menos 1, isso. Muito bem. Então, x é menos 1 igual menos, abre parênteses, menos 1 que eu coloquei no lugar do x ao quadrado, mais 10 vezes o menos 1, mais 11. Resolvendo. Menos 1 ao quadrado. É menos 1 vezes menos 1. Menos vezes menos dá mais.
1 vezes 1 dá 1. Então aqui deu 1 positivo. E o 1 positivo vem aqui dentro. 1 mais com menos dá menos. Ficou menos 1 aqui, por causa desse sinal. Mais vezes menos dá o quê? Jogo de sinal. Mais vezes menos dá menos. Muito bem. Mais vezes menos dá menos. 10 vezes 11... Não, desculpe. 10 vezes 1 dá 10. Mais 11. Pensa comigo agora. Menos 1 com menos 10. Se devia 1 e fez outra dívida de 10. Quantos que se deve agora? 11. Menos 11. Ah, professor, certeza isso? Vamos fazer a conta. Menos com menos se faz uma conta de mais. Dever menos 11 existe? Existe. Dever não, não, verdade, não existe. Deve 11. Ó, menos com menos você faz uma conta de mais. 10 com 1 dá 11. Prevalece o sinal do número maior. O número maior é 10, o sinal dele é negativo. Então, menos 1 com menos 10 dá menos 11. Com mais 11, quantos que... Opa, mais 11. Quantos que dá? Menos 11 com mais 11. Menos com mais. Que conta você faz? Menos. Maior em cima, menor embaixo. São iguais, professor. Não tem importância, então. Dá 0. 0 não tem sinal. Então, a resposta aqui é 0. Então, quando ele for 1, a resposta é 0. Subindo a resposta? Verdade. Então, quando o x for 1, a resposta é 0. Próximo. Agora o x é 0. Vamos ver o que vai dar. Função de x sendo 0. Menos 0 ao quadrado. Né? Lembrando que é o 0 aqui. Mais 10 vezes 0. Acho que você acertou, Aleph. Mais 11. 0 ao quadrado dá 0. Menos 0. Mais 10 vezes 0, 0. Mais 11. Menos 0 com mais 0 dá 0. 0 com mais 11 dá 11. Muito bem. É 11 mesmo, Aleph. Cada do outro aqui, ó. Positivo. Mas não é sempre. É verdade, não é isso mesmo. É sempre a letra que está sozinha, sem o x, que prevalece quando o x é 0. É isso mesmo, Aleph. Muito bem observado. Agora o x é 5. Vamos trocar o x por 5. F de 5 é igual menos, abre parênteses, 5 ao quadrado, mais 10 vezes o 5, mais 11. Então vamos lá. Menos 5 ao quadrado é 5 vezes o 5. Quantos que dá? 25. Então menos 25, por causa que o sinal de menos está ali fora. Mais 10 vezes 5 dá 50. Mais 11. Menos com mais, dá uma conta de menos. 50 menos 25. 25. Ah, dá 25. Prevalece o sinal do maior. Quem é maior, Aleph? É o 50 ou 25? 50. E o sinal dele é? Positivo. Isso, mais. Muito bem. Então, mais 25 com mais 11. Opa, tudo positivo, é só somar. 25 com 11. 36. Muito bem. Então, quando o x for 5, o y vai ser 36. Quando o x for 9, f vai ser 9 agora o x. Menos, abre parênteses, 9 ao quadrado, mais 10 vezes o 9. Coloco entre parênteses para ficar mais fácil lembrar que eu estou trocando o x por 9. Mais 11. Quantos que dá 9 ao quadrado? 9 vezes 9. 81, né? Então o menos está fora, ficou fora lá. Mais 10 vezes 9, 90. Mais 11. 81 menos 81 com mais 90 é uma conta de menos, né? Então 90 menos 81 dá 9. É isso? Será que eu me atrapalhei aqui o lugar? 9 com mais 11 dá 20. Acho que eu me atrapalhei em algum lugar. Não, é isso mesmo, dá 20. Tá? Porque, ó, menos com mais você vai fazer uma conta de menos. 90 com menos 81 dá 9. Prevalece o sinal do número maior, que é 90, é positivo. 9 com mais 11 dá 20. Agora o 11, né?
Vamos ver o que vai dar 11? No lugar do x agora vai o 11. Função de 11 é igual menos 11 ao quadrado. Lembrando que o menos está fora da potência. Mais 10 vezes o 11 mais o 11. 11 ao quadrado dá 121. Mais 10 vezes 11 dá 110. Mais 11. Menos com mais, dá uma conta de menos. 121 menos 110. Vai sobrar 11. Vai prevalecer o sinal do maior. Negativo. Menos 11 com mais 10. Menos com mais, eu faço uma conta de menos. 11 menos 11 dá 0. E 0 não tem sinal. 0 é? 0. Agora vamos pôr no gráfico, né? Vamos pôr as informações no gráfico. Quando o meu x é menos 1, quem é o valor do meu y? 0. X menos 1, y 0. Está aqui. Quando o meu x for 0, qual é o valor do meu y? 11. x0, y11. Mais ou menos aqui. Estou indo meio a zóio, que nem diz a turma. Quando o meu x é 5, qual é o valor do y? x5, y... Meu Deus. Mais ou menos aqui. Um pouquinho acima do 35. Quando meu x for 9, quem é o valor do meu y? 20. Um pouquinho abaixo do 10. 9. Cadê? 20. Aqui, né? Quando meu x for z, vai ser 0. Agora eu ligo os pontos. Olha que trabalheira agora. Pá. Parábola mal feita, mais feita, né? Tinha um aluno que falava assim: se tiver bom, tá bom. Se não tiver bom, tá bom também, né? Não é bem assim, né? Mas tudo bem. Eu acho que na hora que eu fiz aqui a animação gráfica eu errei no ponto do 9, mas vamos lá. Vou apagar e vou subir com os pontos bonitinhos, tá? Olha lá. Ponto A, ponto B, ponto C. Ah não, coloquei certinho, 9 no 20. E o ponto E. Agora ligando. Agora esses ligação ficou meio curvado. A que eu fiz ficou mais bonito, né? A que eu fiz com a mão ficou mais bonito. A que eu fiz no Excel, no PowerPoint não ficou bonito. Mas eu coloquei uma em cima para ficar mais bonito. Olha lá. Pronto. Agora sim. Esse aí foi feito no GeoGebra. Ficou mais chique. Viu? Que chique. Nossa senhora. Falta 15 minutos e falta 2 exercícios para fazer ainda. Não é 2,5, certo? Nossa senhora, falta 10 minutos só. Vamos lá, continuando. Primeira pergunta. Em quais pontos o gráfico cruza o eixo X? Ponto A, B, C, D e E. Quais são os pontos que ele cruza o eixo X? A. E qual o outro? A e E. Tá? Mas eu tenho que dar a coordenada deles, professor. Então vamos lá. O ponto A, o X é 0. Não, o X não é 0. O Y é 0. O Y é 0. E o X é? Primeiro ponto lá, o A. O X vale? Menos 1, né? Aqui, ó. X menos 1. E o Y é? 0. E o ponto E, o X vale 11. E o Y, 0. Certo? O que representa a coordenada do X e do Y? Raízes da equação. Ou raízes dessa função. Tá? O gráfico cruza o eixo X nos pontos menos 1 e 0 e 11 e 0. As coordenadas em que ele cruza o X são menos 1 e 11. Eles significam que são as raízes da função. Depois eu passo para vocês aqui de novo, tá bom? Vamos lá, continuando. B. Qual é o coeficiente C desta função? Lembre-se
que ela está na forma de ax ao quadrado mais bx mais c. Olha onde que ele está o c aqui. Olha a equação aqui em cima. Quem é o c? É o... Onde que você achou 20 aqui? Olha aqui. É o C mesmo, não é o BX. Não, olha aqui. Ele é um desses daqui. Então, ele é um dos que tá aqui embaixo, né? Não, é um desses aqui de cima mesmo. É o 11. E aonde que eu acho ele aqui? É onde ele cortou. Ele cortou bem no 11. Então ele é o 11. Olha lá. O gráfico cruza o eixo Y no ponto 0, no X e no Y no 11. Ou então o coeficiente C é 11. Tá? O coeficiente C é 11. Se perguntasse isso, eu não precisava nem montar o gráfico. É só olhar lá. Quem não está multiplicando o X? É o 11. Então ele é o coeficiente C. Se perguntasse se ele não tivesse ali, se ele não está, quem que é? É o 0. Quando não aparece é o 0, tá bom? Próximo. C. Em qual ponto do gráfico cruza o eixo Y? Que representa a coordenada o que representa a coordenada Y desse ponto? É no mesmo lugar, né? O gráfico cruza o eixo Y no ponto x0, y e 11. Ele significa... Nossa Senhora, o que eu escrevi aqui? Ele significa Ele significa que é... Aqui é para ser que, não é eu não, tá? Deixa eu arrumar, cadê minha caneta? Aqui. Ele significa que é o coeficiente linear da função do segundo grau, tá? Depois eu volto aqui para vocês fazerem as anotações. Vamos para o próximo, senão acaba a aula e não termina aqui. D. Para qual valor de x tem-se o valor máximo de y? Olha no gráfico. Qual lugar que ele chega maior curva, na maior parte? Lá em cima no C. E qual é o valor que ele chega aqui? 36. Perfeito. Vocês podem responder só 36. É eu que enfeitei aqui. Não é 35? Não, aparentemente é 35, mas ó, a gente percebe aqui que é 36. Eu enfeitei a resposta, mas vocês podiam pôr só 36. Mas ó, o valor máximo de y é 36, que acontece quando o y é igual a 5. No caso, ponto C é igual a x valendo 5 e y valendo 36. Próxima, vira a página aí. Os valores x e y encontrados são as coordenadas do vértice dessa parábola. O vértice é o ponto máximo que a parábola atinge, ou o mínimo. Quando a parábola é assim, é o máximo. Quando a parábola está assim, ó, ela tem o mínimo, tá bom? E aqui é sempre o infinito, tá? Isso aqui poderia continuar infinito para baixo, certo? Olha lá, sua concavidade for voltada para cima, daí você acha o mínimo. Próximo exercício. Exercício 5, é de alternativa. A. O gráfico indica a quantidade em mililitro ou em ml de um medicamento que deve ser administrado em pacientes em função de seu peso em quilogramas. A quantidade de ml que deve ser aplicado a uma senhora de 80 quilogramas é... O Alifer acha que a letra C é isso? Vamos ver aqui. O Alifer usou um raciocínio aqui, não sei qual foi, mas ele percebeu o seguinte, que para 20 quilos, ele pode ter feito a regra de 3, para 20 quilos usava 40 gotas. Aí para 80 quilos vai ser quantas gotas? X gotas. Regra de 3 dá para resolver. 20 vezes x é igual a 80 vezes 40. 20 vezes x é igual a 80 vezes 40. Corta o zero e vem aqui embaixo. 8 vezes 0, 0.
8 vezes 4 dá 32. Então 20 vezes x dá 3.200. E aí, x é igual a 3.200. Eu não quero descobrir 20x, eu quero descobrir um só. Esse 20 está multiplicando, vem dividindo. Corta um zero, fica 320 dividido por 2. 320 dividido por 2 dá 160, que dá justamente o que o Aleph pensou. Mas será que é isso? Vamos ver outro jeito. Eu percebo o seguinte, que para 40 gotas, para 20 quilos, certo? Quer dizer que é 2 gotas por quilo. Qual é a função então? Função de x é 2 gotas por quilo. Então vamos trocar o x por 80. 2 vezes 80 igual a 160. Mesma coisa que o Aleph pensou. Então é isso mesmo, Aleph. Parabéns. Letra C. Madu também. Parabéns, Madu. Não sei qual foi o meio que você pensou, mas acertou também. Olha lá. Por que eu fiz isso aqui? Para você descobrir o valor do A, você pega o tamanho do Y e divide pelo tamanho do X. Tá? Você descobre o tamanho do A. Então nós pegamos um ponto aqui. Qual é o tamanho desse X aqui? Do Y? 40. Qual é o tamanho do X? 20. Descobrimos que o A vale 2. Aí fizemos 2 vezes x. E aonde que ele cortou o b aqui? No zero. Então ficaria 2x mais 0. Como é mais 0, não preciso nem pôr. Certo? Próximo e último exercício. Faltando 2 minutos para acabar a aula. Ai meu Deus. Em alguns países de língua inglesa, ainda é utilizada a escala de temperatura proposta em 1724 pelo físico holandês, Daniel Fahrenheit, Nela as temperaturas são dadas em graus e representadas pelo símbolo F, graus F, né? E a função que transforma os graus de Fahrenheit, eu não lembro como fala isso, Fahrenheit e Celsius é igual, aqui está a função para converter, o Fahrenheit, agora lembrei, Fahrenheit, Fahrenheit, né? Isso mesmo, Fahrenheit em Celsius é isso aqui, y igual a 1,8 vezes o x mais 32, onde y e x são respectivamente, na mesma ordem, temperaturas em Fahrenheit e Celsius. A temperatura correspondente em Celsius a 104 graus Fahrenheit então vamos lá, y é igual a 1,8 vezes x mais 32. Quem é o y mesmo? O y é o Fahrenheit, é isso? Então, eu quero converter em Celsius. Então, o y é 104 igual a 1,8 vezes o x mais 32. Professor, o valor que eu não conheço está do lado direito. Eu não gosto também, então eu vou passar para o lado esquerdo. 1,8 vezes o x mais 32, não é 38 aqui não, 32, é igual a 104. Vou começar a jogar todo mundo para lá. 1,8 vezes o x é igual a 104. Esse 32 está positivo, vai para lá, negativo. 1,8 x é igual, quanto que dá 104 menos 32? Vamos fazer a conta? 104 menos 32. 4 que tira 2, 2. 10 que tira 3, 7. 72. X é igual a 72. 1,8 estava multiplicando. Vem dividindo. X é igual. Quanto que dá 72 dividido por 1,8? 72 dividido por 1,8. Vou passar essa vírgula para cá. Vou aumentar um zero aqui. Então a mesma coisa que fazer 720 dividido por 18. Quem vezes 18 dá 720? Vamos tentar o 4. 4 vezes 8. Quantos que dá 4 vezes 8? 32.
Subiu 3. 4 vezes 1, 4. Com mais 3, 7. 72, tira 72, 0. Abaixou o 0. Abaixou. Tem que resolver. Quem vezes 18 dá 0? 0. 0 vezes 18 dá 0. 0 que tira 0? 0. Tem mais alguém para baixar? Não, acabou. Qual a resposta? 40 graus Celsius. Tá? Ufa! Olha a letra subindo aí com a letrinha bonitinha. Presta atenção no recado antes de guardar o material. Então aqui está a resposta com as letras bonitinhas. Depois eu vou mandar o link para vocês que estão aqui na sala de aula e quem está online também, tá? Olha o recado então. Por hoje terminamos a nossa sequência de atividades 3. Para a próxima aula, aula de sexta-feira, que não parece que vai ser conselho, né? Então talvez não tenha aula nem no YouTube, nem ao vivo e nem pelo centro de mídias. Conselho participativo. Então na próxima aula que a gente for ter, que eu for gravar, pôr no YouTube ou ter no conselho, próxima aula que for ter, já resolvo os exercícios 1, 2 e 3 nas páginas 97, 98 e 99 da sequência de atividades 4, que tem como tema o que é uma pesquisa amostral, tá bom? Muito obrigado, meus alunos, podem até a aula de tecnologia daqui a pouco. E para quem está assistindo pelo YouTube, gostou da aula, deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima, fiquem com Deus. Tchau, Maria Eduarda, falou, até mais. Fiquem com Deus, tchau, tchau.